Thierry, boa noite, tudo bem? Thiaguinho, boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória. Tá fazendo um trabalho para a faculdade. Queria saber o que você achou dessa série contra o SESI. Teremos entrevista no vídeo de hoje, então acompanhe até o final para você conferir aí o que Thiaguinho, Thierry e Bruno Temponi falaram para mim sobre essa série do SESI e do Araguari nessas quartas de final. Eu que acompanhei os dois jogos do SESI aqui em Bauru, então é claro, fica até o final do vídeo para acompanhar tudo isso, tá bom? Começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim, hoje para falar das quartas de final da Superliga Masculina, quartas de final surpreendentes, cara. Nós tivemos aí os 4 classificados para as semifinais e eu tô bastante entusiasmado, tô muito curioso, né, com o que vai vir daqui para frente. Realmente os resultados foram bastante surpreendentes. Nós tivemos 2 favoritaços para o título caindo nas quartas de final e agora o caminho está em aberto, cara. Qualquer coisa pode acontecer nessa série de semifinal e sinceramente eu tô bem animado para acompanhar isso, tá bom? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, vai me ajudar bastante aí na divulgação dos vídeos e bora então comentar sobre essa quartas de final, esses playoffs da Superliga Masculina, tá bom? Bom, senhores, eu tinha feito o vídeo anunciando as quartas de final aqui no canal, né, passando os jogos e os horários. E aí hoje, então, vamos comentar um pouquinho sobre esses resultados. Vou colocar as entrevistas que eu consegui fazer com os jogadores do SESI e também o Bruno Temponi do Araguari, né, que eu fui assistir os 2 jogos que a gente teve aqui em Bauru. E vamos comentar um pouquinho, vamos falar como ficou esse chaveamento, então, para a semifinal e também mostrar já a agenda e o horário dos jogos das semifinais, tá certo? Assim como eu fiz no último vídeo do canal, o vídeo da Superliga Feminina, tá bom? Então, começando, a gente teve o início dessa série com um resultado já muito surpreendente. Sada Cruzeiro contra o Vôlei Renata lá em Contagem. O Vôlei Renata venceu por um impressionante 3-0 em cima do Sada Cruzeiro em Contagem. Realmente um resultado que já abria essa disputa de quartas de final, né? Era o primeiro jogo das quartas de final da Superliga Masculina e já estava mostrando que esse ano, essa temporada, a coisa ia ser muito diferente. Sada Cruzeiro que se classificou ali em primeiro lugar da Superliga, Vôlei Renata que se classificou em 8º, né? Sofrendo, chegando na sua última partida da fase de classificação, precisando vencer para se classificar para os playoffs, e aí a gente vê num primeiro jogo, o primeiro contra o 8º lugar, o Vôlei Renata vence o Sada Cruzeiro fora de casa por 3-0, realmente um resultado que a gente não esperava, mas uma ótima atuação da equipe de Campinas, tá bom? E aí passando, logo em seguida dessa partida a gente teve o jogo entre Guarulhos e Minas. Guarulhos jogando em casa foi derrotado pelo Itambé Minas por 3-1. Né, um resultado aí que também Guarulhos e Minas cultivaram uma grande rivalidade nessa temporada. O Guarulhos tem levado a melhor, o Minas não fez a sua melhor temporada na fase de classificação. E aí nesse primeiro jogo conseguiu surpreender o Guarulhos lá no ginásio de Guarulhos, vencendo por 3-1, um resultado também surpreendente. Vocês vão ver aí que nessa primeira rodada todos os visitantes venceram, isso é muito diferente, tá certo? Então esse foi aí vitória do Itambé Minas por 3-1 no primeiro jogo contra o Guarulhos. No dia seguinte nós tivemos o primeiro jogo que eu fui assistir aqui em Bauru do masculino, que foi o SESI enfrentando o Araguari, e o Araguari vence o SESI por 3-2, um jogo muito disputado. O Araguari abre ali 2-0, o SESI vai buscar, mas aí no tie-break não consegue manter, não consegue levar essa vitória, né? O SESI que estava jogando em casa com a sua torcida não conseguiu vencer, errou muitos saques, não conseguiu ter ali uma regularidade. E eu entrevistei o Thierry ao final desse jogo e ele contou um pouquinho sobre o que achou da partida e o que o SESI poderia fazer para melhorar nos outros jogos para tentar se classificar para a semifinal. Vou colocar aí para vocês. Thierry, boa noite, tudo bem? A gente está fazendo um trabalho para a faculdade aqui, queria que você comentasse um pouquinho sobre o jogo.
primeiros 2 sets ali complicados, né? O Araguari vence com tranquilidade, 2-0, depois vocês vão buscar e aí chega no tie-break, infelizmente o Araguari consegue vencer ali por 3-2. O que você achou do jogo? O que você acha que faltou para o SESI? E o que dá para fazer aí no jogo da volta para tentar conseguir essa classificação para a semifinal? Como você falou, o Araguari fez uma boa partida, a gente não começou do jeito que é para começar, a gente errou muitos saques, nosso contra-ataque também não adiantou, só que a gente buscou, né? Buscamos, fizemos os 2-2 e nesse tie-break eu acho que faltou também a gente começar melhor. De novo começamos para baixo, apresentando muito erro, e eu acho que lá o que a gente pode fazer é justamente isso, começar bem, começar concentrado, começar sacando melhor, começar rodando as bolas que são importantes, não vacilar em contra-ataques ou bolas que são tipo obrigatórias para se rodar, e acho que é isso. Valeu, muito obrigado. Então tá aí o que o Thierry falou sobre essa primeira derrota do SESI. E aí, logo depois dessa partida, nós tivemos o São José recebendo o Joinville e mais um resultado muito diferente. O São José foi derrotado pelo Joinville. O Joinville aplicou um 3-1 fora de casa, lá na Arena Farmaconde, e saiu na frente nessa série de quartas de final, mais uma vez surpreendendo. Então, esses 4 primeiros jogos das quartas de final, as 4 equipes que eram as visitantes venceram. Então, o Vôlei Renata venceu o Cruzeiro, o Itambé Minas venceu o Guarulhos, Araguari venceu o SESI e o Joinville venceu o São José. E aí nós tivemos os jogos da volta, né? Começando aí com o Vôlei Renata jogando em Campinas contra o Sada Cruzeiro. Sada Cruzeiro foi lá e venceu por 3-1 dessa vez, né? Levando então para o terceiro jogo, jogando melhor, vencendo então o Vôlei Renata por 3-1. Logo depois nós tivemos também o Guarulhos vencendo o Itambé Minas lá em Belo Horizonte por 3-1. Então devolvendo aí o placar do primeiro jogo. Itambé Minas venceu o Guarulhos fora de casa por 3-1. E aí no segundo jogo, agora o Guarulhos fora de casa vence por 3-1, devolve o placar e também leva para o terceiro jogo. Então Sada Cruzeiro e Vôlei Renata e Itambé Minas e Guarulhos foram para o terceiro jogo. E aí, no dia seguinte, nós tivemos Araguari contra o SESI. Esse jogo eu não consegui assistir, né? Foi lá na cidade de Araguari, sem condição nenhuma de assistir, mas o SESI conseguiu vencer por 3-2 e também levou a série para o terceiro jogo. O SESI que vence os 2 primeiros sets, o Araguari vai buscar, leva para o tie-break, mas o SESI consegue ali manter a constância, com o Darlan jogando uma enormidade, vence e leva também para o terceiro jogo essa série. E depois a gente teve o Joinville contra o Farmaconde São José. O Farmaconde São José foi lá em Joinville e venceu por 3-0. Então, sim, todos os jogos de quartas de final da Superliga Masculina tiveram um jogo de desempate. Todos foram para o terceiro jogo e isso foi muito legal. Então, Farmaconde São José foi lá em Joinville e venceu por 3-0 e também levou aí para o jogo de desempate que foi na Arena Farmaconde. E aí vamos lá então falar dos jogos de desempate, começando com o Sada Cruzeiro recebendo o Vôlei Renata mais uma vez em Contagem, e o Vôlei Renata venceu, meus amigos, eliminando o Sada Cruzeiro da Superliga 2023-2024, vencendo ali por 3-2, com o Maurício Borges sendo importantíssimo nessa série. Não só ele, como também o técnico Horácio Dileu foram fundamentais para essa campanha, né, para esses 3 jogos que o Vôlei Renata fez contra o Cruzeiro. Lembrando que o Vôlei Renata se classificou em 8º lugar, fez uma das piores campanhas na fase de classificação da sua história, e chegou nas quartas de final e venceu e eliminou o Sada Cruzeiro. Um resultado muito grande e muito legal para a equipe de Campinas, tá bom? E aí depois a gente teve Guarulhos contra Itambé Minas. Guarulhos dessa vez jogando em casa, o jogo de desempate, venceu por 3-0, agora jogando melhor, né, com bem mais estabilidade. A gente teve até brigas ali, discussões, mas o Guarulhos venceu por 3-0, não deu chances para o Itambé Minas e se classificou para a semifinal da Superliga, tá bom? E agora passando para os jogos de ontem, jogo aí do SESI contra o Araguari, que eu fui assistir, estava lá no ginásio, e consegui fazer algumas entrevistas. O SESI venceu por 3-1 o Araguari, perde ali o primeiro set, mas depois vence o segundo, terceiro e quarto, dessa vez errando bem menos saques,
sendo muito efetivo ali no volume de jogo, nos contra-ataques. O Pureza foi eleito o melhor da partida, né? Recebeu o troféu Viva Vôlei, foi importantíssimo para o SESI, defendeu demais e com isso o SESI se classificou também para a semifinal da Superliga e eu consegui 2 entrevistas, uma com o Thiaguinho, né? Quando acaba o jogo ele vai abraçar a esposa, é muito legal, inclusive vou colocar o vídeo aqui, e depois eu consegui a entrevista com ele e também entrevistei o Bruno Temponi, capitão do Araguari, falei um pouquinho ali com os dois sobre o que eles acharam da série, o que acharam do jogo, o que faltou ali pro Araguari, o que o SESI fez diferente, também vou colocar aí para vocês conferirem agora. Boa noite, primeiro parabéns pela vitória. Queria saber o que você achou dessa série do SESI, né? Que é 14 sets, né? Perderam aqui por 3-2, aí vai lá em Araguari, vocês vencem os 2 primeiros, aí depois tem dificuldade, mas conseguem vencer e trazer o terceiro jogo pra cá. E hoje parece que foi mais tranquilo. Queria saber o que você achou dessa série contra o Araguari e o que você acha que vocês fizeram diferente no jogo de hoje pra vencer com mais tranquilidade. Eu acho que mostra que o time tá bem unido, né? Que é um time muito resiliente. Tava perdendo de 2-0 aqui o primeiro jogo, empatou lá, a mesma coisa, a união ali no tie-break, né? O Darlan decidindo pra gente. Então, um time muito resiliente, que não desiste nunca. Então, isso aí a gente vai levar pra semifinal, com certeza. E o diferencial hoje, eu acho que foi o saque. A gente veio com a proposta de errar menos. A gente sabia que se a gente errasse menos, eles iam quebrar um pouco mais de passe, ia ficar mais tranquilo no bloqueio. A gente fez um trabalho melhor no bloqueio e defesa hoje. O Pureza brilhando nas defesas hoje ajudou a gente mais. Então, pensar na semifinal agora. Pensar na semifinal, eu vi ali que quando acabou o jogo você foi abraçar a sua esposa, foi isso? Abraçou ela lá, comemorou. Isso, minha esposa, ela tá comigo nos momentos mais difíceis, né? Então nada mais justo que comemorar com ela. Minhas pequenas ficaram em casa hoje, infelizmente, mas assistiram pela TV. Então ela merece isso e muito mais. Todo ponto que eu faço, ela faz junto comigo. Então ela é minha parceira e vai ser sempre assim. Legal, muito legal, Thiaguinho. Obrigado e parabéns pela vitória. Trabalho para a faculdade. Queria saber o que você achou dessa série contra o SESI, né? Vocês vencem o primeiro jogo aqui por 3-2. Lá na casa de vocês, jogando em casa, vocês acabam perdendo ali. Ainda vão buscar, né? Perdem os 2 primeiros, vão buscar. E aí, no jogo de hoje, um pouco mais complicado e acabam sofrendo a derrota, ficando fora da semifinal. O que você achou dessa série contra o SESI? O que você acha que faltou no jogo de hoje para conseguir alcançar as semifinais da Superliga? Sem dúvida, uma série muito equilibrada, né? Tanto aqui quanto lá, os jogos foram muito equilibrados, no alto nível, uma porradaria, muita agressividade. Hoje a gente conseguiu fazer um jogo, primeiro set melhor, segundo set a gente já caiu fisicamente também. Acho que isso foi uma diferença notável, assim, fisicamente. Acabou que consumiu mais o nosso time que o time deles, essa série de 10 sets antes de começar o jogo de hoje. Mas de parabéns, um volume de jogo muito alto. E dar os parabéns para ele, mas para a nossa equipe também, que foi um campeonato muito bom, equipe segundo ano na Superliga A, então já representando, já brigando literalmente, efetivamente pela semifinal, então a gente tá de parabéns também. Muito legal, temporada. É isso aí, então o SESI se classificou para a semifinal vencendo o Araguari e agora para fechar a gente teve, depois logo após esse jogo, Pharmaconde recebendo o Joinville e o Joinville foi lá e venceu por 3-1 novamente, jogando fora de casa, venceu o Pharmaconde São José por 3-1 e se classificou para a semifinal da Superliga. Realmente um resultado muito surpreendente, muito legal para o Joinville, que saiu da Superliga B na sua primeira temporada na Superliga principal, na Superliga A, já consegue ficar no top 4, já consegue vaga na semifinal. Muito legal esse resultado aí para a equipe de Joinville. E com isso nós tivemos então os 4 classificados e os confrontos definidos. Olha só que coisa, Sada Cruzeiro e Pharmaconde São José, que eram os 2 grandes favoritos, um de cada lado das chaves, eram os grandes favoritos para fazerem essa final, né, da Superliga. Não vai acontecer, as 2 equipes caíram aí nas quartas de final. Realmente muito inesperado o que aconteceu nessa Superliga. É claro que a gente já estava acompanhando que estava sendo muito equilibrado, mas esses playoffs de quartas de final foram muito equilibrados, foram decididos assim no detalhe. E com isso então nós tivemos os confrontos definidos.
Vôlei Renata contra Guarulhos de um lado e do outro nós temos então Joinville contra o SESI. Esses então são os confrontos que nós temos na semifinal da Superliga masculina. Vou colocar então agora na tela o chaveamento para vocês como ficou, tá aí na tela. Lembrando que todas essas artes que eu tô colocando aqui nesse vídeo de hoje foram feitas pelo portal Vôlei Brasil. Você pode entrar aqui na descrição e seguir o portal lá no Twitter, tá certo? Então, do lado esquerdo da chave a gente teve o Cruzeiro e o Vôlei Renata. Cruzeiro ficou pelo caminho, o Renata se classificou para a semifinal. Guarulhos e Minas, o Minas fica também aí pelo caminho. E aí com isso, no lado esquerdo da chave, Vôlei Renata contra Guarulhos. Do lado direito, Farmaconde São José contra Joinville. Farmaconde São José foi eliminado, Joinville se classificou para a semifinal. E lá embaixo o SESI contra o Araguari, SESI conseguiu se classificar. E com isso nós temos Joinville contra SESI do lado direito. Cara, de verdade, eu não sei o que pensar sobre essas semifinais. São 4 equipes que a gente não esperava ver, né? Pelo menos ali o Vôlei Renata e o Joinville não era esperado a gente ver essa classificação dos dois. E, cara, realmente muito, muito equilibrado, na minha opinião, os dois confrontos. Mas se eu pudesse apostar, eu acho que a gente vai ter um Guarulhos e SESI na final, cara. Acho que o Guarulhos vai vencer o Vôlei Renata, vai se classificar para a final, e o SESI vai ter muito trabalho, mas eu acho que o SESI vai conseguir sim a sua classificação para a final. E aí a gente vai ter Guarulhos e SESI na grande final da Superliga masculina, tá certo? Só um palpite, mas vamos acompanhar. E agora então eu vou passar para vocês a agenda dos jogos com os horários dessa semifinal, jogo de ida, jogo de volta, vocês vão ver tudo aqui. Então tá aí na tela, começando então já no sábado, dia 13, já tá pertinho. O SESI recebe aqui em Bauru, no ginásio Paulo Scaff, às 6 horas, o Joinville. E logo após, às 9 horas, o Guarulhos recebe o Vôlei Renata. Tudo isso no sábado, dia 13. Depois, na quinta-feira, dia 18 de abril, Joinville, às 6h30 da tarde, recebe o SESI. E depois, às 9h30 da noite, o Vôlei Renata recebe o Guarulhos. Esses são os jogos de ida e de volta. E se for necessário o jogo de desempate, o que eu acho muito, muito, muito possível, o SESI então jogaria na segunda-feira, dia 22 de abril, às 6h30 da tarde aqui no Paulo Scaff, né? O SESI que teve uma campanha melhor. E logo após as 9h30 também, se for necessário, o Guarulhos receberia o Vôlei Renata lá em Guarulhos, porque também teve uma campanha melhor que a equipe de Campinas, tá certo? Então é isso, essa é a agenda, essa foi a história das quartas de final da Superliga masculina, realmente muito, muito surpreendente, muito legal. Eu particularmente gostei bastante de ver equipes diferentes chegando nessa semifinal, ver as equipes lutando muito para chegar mais longe, e muito legal. Foi muito bom conseguir entrevistar os jogadores, né? Thiaguinho, Thierry, o Bruno Temponi também foi muito bom. Não vou conseguir entrevistar agora na semifinal porque não vou estar em Bauru, mas caso o jogo vá aí vá pro terceiro jogo, né? O Joinville volte a jogar aqui no dia 22, aí sim eu consigo ir e gravar tudo pra vocês, tá certo? Vamos acompanhar então essas semifinais da Superliga masculina. Pra quem você tá torcendo? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessas quartas de final e até a próxima. Falou!